muito pode por sua eficácia. E o tema de hoje fala da oração intercessória. Interceder é ser mediador. O intercessor é aquele que intercede por alguém, ele intercede por uma outra pessoa. E esse tema de hoje nos leva a convidar os irmãos como um verdadeiro exército intercessor. O nosso país, amados, está passando por uma situação dramática, o país, o mundo, né? Infelizmente, nós vivemos numa era das notícias falsas. E isso gera dúvidas nas pessoas. Nós vivemos hoje, amados, num país que estamos aí nessa situação complicada. E o que nos cabe? Interceder. Esses dias o Senhor esteve me acordando nas madrugadas. Eu tenho um costume de estar durante todo o dia, enquanto eu estou fazendo meus afazeres, eu tenho uma listinha. E é uma coisa que eu recomendo a você fazer. Uma listinha. Uma lista de causas. Sabe, amados, nós vivemos um tempo em que o homem, eu creio que, lógico, isso sempre existiu, mas o homem sempre olhou para o próprio umbigo. Mas hoje nós temos vivido isso de uma forma mais intensa, porque isso é um cumprimento da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos os homens seriam mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. E quando nós deixamos de ser amantes de Deus, nós deixamos de amar o próximo, que é o principal mandamento da palavra. E a palavra de hoje, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Um pensamento que eu queria passar para os irmãos, eu estava tentando passar aí antes da interrupção da live, é que, por que justo? Nós somos justificados pela crucificação de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, quando ele pagou os nossos preços, o nosso preço, ele pagou as nossas culpas, ele pagou aquela dívida que nós tínhamos em relação à morte do pecado, a morte que o pecado traz como condenação. E Jesus fala assim, olha, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E nesse trazer de vida, ele traz para conosco a justificação através do seu sangue. Então, quando nós recebemos a Cristo, quando nós reconhecemos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, o único mediador, o único intercessor entre Deus e nós, ele nos torna justos e nos dá essa capacidade de termos eficácia na nossa oração, como diz aqui o livro de Tiago. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Irmãos, a intercessão é algo maravilhoso. Eu estava lembrando hoje de uma história de uma parente que ela é mãe de policial, uma prima que mora no Paraná, e ela me contando, quando nós estávamos em visita a eles lá, a gente falando de oração, ela disse que uma noite ela foi acordada de madrugada por volta das 3 horas da manhã. E o interessante é que quando Deus age nas nossas vidas através da intercessão, alguns detalhes são reparados. Porque geralmente quando eu sou acordado de madrugada, não é toda vez que eu me detenho, que eu vou olhar no celular qual horário que é. Mas quando Deus ele age, até os detalhes de você olhar, tal hora, tal. Ela disse que era em torno de 3 horas da manhã.
E ela levantou e sentiu aquela ordem da parte de Deus de orar pelo filho que é policial. E levantou-se, orou, não sabia o que estava acontecendo, ficou muito aflita, orou, pediu a Deus que estivesse o livrando de algo que pudesse estar acontecendo. Maravilha, ótimo. Poucos dias depois, ou no outro dia, eu não lembro desse detalhe, ela conversou com o filho. Falei, ei filho, tudo bem? Então, e ele contou que naquela madrugada havia tido uma perseguição policial. Houve uma providência divina através da intercessão da mãe para que aquele filho fosse guardado. Irmãos, Deus, ele é suficiente. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você para nada. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos honra com essa aptidão de sermos instrumentos nas mãos dele. E ele nos dá a honra de dizer, olha, eu vou deixar você fazer uma partezinha. E nessa noite, essa partezinha que a palavra nos traz é a intercessão. Irmãos, nós temos vivido na nossa igreja, na nossa família, na nossa cidade. Na sexta-feira agora vai ser decretada a obrigatoriedade da máscara. Todos teremos que usar a máscara. Vai ser uma ordem, inclusive passível de multa. Então a situação às vezes começa a se estreitar. E ontem eu falava para o Arthur aqui em casa, enquanto víamos o jornal, e na verdade eu já tinha sabido disso anteriormente, antes do jornal, sobre a obrigatoriedade da máscara, e eu falei para o Arthur, é um passo para fechamento novamente das igrejas. E isso é perseguição? Não, irmãos. Fiquem tranquilos, ninguém está perseguindo a igreja. Hoje conversava eu com um irmão que nós vivemos um país onde há a maior liberdade de expressão, liberdade religiosa do mundo. Nós somos um desses países. Há pontos, há situações, mas no geral o nosso país, nós temos uma liberdade religiosa tremenda, maravilhosa. Então, irmãos, nós precisamos, nesse momento em que o mundo clama por intercessores, nós precisamos nos colocar na brecha para clamar por essas pessoas. E quando eu falo para você interceder, amado, não precisa você se preocupar com aquele que está na África, na Ásia, nos Estados Unidos. Comece abrindo o seu círculo social. Eu tenho uma listinha de oração, e é uma coisa que eu sugiro aos irmãos, fazer uma lista de oração. Eu tenho salvo no meu celular, para quando eu levanto de madrugada, eu às vezes, para não esquecer algum nome, eu dou uma coladinha. E na minha mente também, durante todo o dia, sabe? Nos meus afazeres, enquanto eu estou fazendo as minhas tarefas do dia, estou trabalhando, estou andando no carro, estou indo para o supermercado, quando me vem à mente tal nome daquela lista ou tal situação, eu já falo com Deus, falo, olha Deus, entra com providência. Sabe, amados, nós precisamos ter essa vida de oração constante, essa vida desse bate-papo com Deus. Essa intimidade de saber que Ele é um amigo, que Ele não está lá no templo quando nós vamos no domingo cultuar com os irmãos, congregar com os irmãos. Sim, claro, está lá. Mas Ele está em todo o tempo junto conosco. Nós falamos disso na semana passada, dessa presença de Jesus conosco. E Ele é um amigo que Ele jamais vai falar, olha Paulo, esse assunto aí você não trata comigo, que eu não quero saber, eu não vou resolver. A palavra diz que os seus ouvidos estão abertos
para nos ouvir. Amados, a intercessão é algo tão necessário nas nossas vidas. Porque quando nós estamos intercedendo por alguém, voltando lá na live do Cuidando da Vida Alheia, se os irmãos quiserem voltar e deem uma olhada na página da igreja, tem lá, foi um assunto muito legal. Quando nós estamos intercedendo por alguém, às vezes nós estamos até esquecendo de um problema que nós temos. E quando nós esquecemos desse problema, tenha certeza que Deus não esquece do seu problema. Então você pode de repente estar falando para mim, eu não sei a sua situação, você pode estar falando, Paulo, você não sabe a gravidade do problema que eu estou passando. Eu não tenho forças nem para orar por mim, que dirá interceder por alguém. Amado, saiba que Deus nesse momento está levantando alguém para interceder por você. Eu tenho plena certeza disso, eu tenho plena convicção disso. Porque o Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E como que ele nos livra? Muitas vezes através da intercessão de alguém que está lembrando de nós naquele momento que nós nem estamos percebendo que estamos sendo livrados. Mas o Senhor está nos dando livramento. Amados, eu quero convidá-lo a pensar nesse assunto da intercessão. O nosso tempo é curto, não dá para a gente dissertar muito sobre o assunto. Nós poderíamos falar horas aqui sobre intercessão, sobre o poder da intercessão. É algo maravilhoso, irmãos, quando nós nos levantamos para interceder. Coloque-se na brecha por alguém. Escolha alguém. Se você não quer fazer uma listinha de vários nomes, de várias situações, escolha alguém que você sabe que está passando por uma luta, por uma situação, e fala: Deus, eu quero entrar na brecha por essa pessoa, pelo fulano, pela fulana, por tal situação. Deixe-se ser usado, amado. Deixe-se ser usada, amada. Que Deus possa nos abençoar nessa palavra e que possa nos levantar cada dia como intercessores, como tapadores de brechas, para que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado nas nossas vidas e que muitas pessoas possam ser alcançadas pelas nossas orações. Amados, se eu estou aqui nessa noite falando com vocês, é porque eu sou alvo de intercessão. Eu sei que pessoas em outros estados intercedem por mim. Eu sei que pessoas em outras cidades intercedem por mim. Por mim mesmo, eu, Paulo Vitor, eu, Paulinho, Paulo Pimenta, como o pastor fala. Eu sei que pessoas intercedem por mim. E isso faz uma diferença muito grande na minha vida. E eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, levante-me cada dia mais como um intercessor. E é um convite que eu te faço nessa noite. Peça ao Senhor que Ele te levante cada vez mais como intercessor. O Arthur está falando que deu 15 minutos hoje, agora. A nossa live vai ter um pouco menos de tempo hoje, porque nós tivemos uma intercorrência na primeira tentativa da transmissão. Mas eu quero orar por você, amado. Eu quero interceder por você, amado, amada, nesse momento que sentiu no coração, de repente, com essa palavra, de se tornar um intercessor se você não é. Porque muitas vezes nós oramos, pedimos, agradecemos, mas nós não tiramos um tempinho para falar: Deus, lembra do fulano de tal. E eu quero orar por você nessa noite, para que Deus possa, a começar em mim, amados. Essa palavra começa para mim, que o Senhor nos levante como intercessores por pessoas que muitas vezes estão sem fôlego para falar, estão sem forças para se manifestarem para com Deus, estão sem forças nem para dizer: olha, Deus, eu preciso. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas chegam a esse ponto. Então pensando nessas situações que nós precisamos nos colocar como intercessores. Muito podemos, pela
eficácia da nossa oração, porque o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz, nos justifica. É assim que eu quero encerrar essa palavra dessa noite, agora orando por você, orando por nós, orando pelo nosso país e pelo mundo, para que isso tudo se resolva da melhor maneira possível e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque eu creio que essa palavra, ela tem me tocado, ela me tocou, ela me toca, mas não é à toa, Deus. Eu tenho certeza que o Senhor não está falando só comigo nessa noite. Eu tenho certeza que mais alguém que está ouvindo ou que vai ouvir, vai ver esse vídeo que vai ficar gravado, o Senhor estará falando com esse coração, pela importância da intercessão. Pai, em nome de Jesus, novamente nesse momento, nós queremos nos colocar aqui, na brecha, por aquelas pessoas que necessitam. Pai, eu não posso citar os nomes aqui porque seria indiscreto da minha lista. Mas aquela lista, Senhor, eu quero que o Senhor nesse momento visite cada coração, visite cada situação. E Pai, a Igreja Missão e Vida, essa sim, eu quero colocar publicamente aqui nas tuas mãos. A minha família, a família Arruda, a família Silva, Pai, em nome de Jesus, esses eu quero te colocar publicamente nas mãos. Eu entro na brecha, Senhor, por essas pessoas. Eu me coloco diante de ti, ó Deus, para lhe interceder, para te pedir misericórdia por essas pessoas que envolvem a minha família, envolvem a Igreja Missão e Vida, envolvem a tua igreja no Brasil. Pai, nós te glorificamos por essa situação que está passando. Ao mesmo tempo, nós estarmos na tua presença, firmados na rocha que é Cristo. Nós te glorificamos porque isso está nos dando força. Nós te glorificamos, Pai, porque isso tem nos sustentado. É um transtorno, Deus. É um dilema. É uma situação difícil. É muito desagradável. Pessoas não podem se visitar. Pessoas não podem conviver como gostariam. Mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nós te agradecemos porque em toda essa situação, nós entendemos que o Senhor está no controle de tudo. Então, Deus, nós queremos nessa noite nos colocar como intercessores. Eis-me aqui, Senhor, a começar em mim. Eu me levanto, Pai, e me entrego, Deus, nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, se preciso for, nas madrugadas. A tua palavra diz que o Senhor ama os que te buscam na madrugada. Pai, não é porque a fila é menor, eu sei disso. Não é porque o Senhor ouve mais quem está na madrugada. Mas é porque é o momento em que nós estamos no descanso e o Senhor vem nos interromper. Nós interrompemos esse descanso para buscar a tua presença. Pai, a cada momento, nos levante, nos chame, Deus, no trânsito, no trabalho, na brincadeira com o filho. Pai, em todo momento, nos levante como intercessores, Pai. Nós nos colocamos nessa noite na brecha por pessoas, por aquelas pessoas, Senhor, que nesse momento não conseguem nem lhe dirigir a palavra, Pai. Aquelas pessoas que estão deprimidas, aquelas pessoas, ó Deus, cujos nomes muitos que estão me ouvindo agora estão lembrando. Aquela tua serva, Senhor, que deixou de ir da igreja porque está deprimida. Aquele teu servo, Senhor, que deixou de ir na igreja porque está deprimido. Nós não estamos aqui, Senhor, para julgar a causa deles, o porquê que estão assim. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer a Ti que nós os amamos
E te pedimos pela vida deles, para que o Senhor possa restaurar essas vidas, Senhor, transformá-las, refazê-las novamente, para que o teu nome seja glorificado na vida deles. Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas, nós te pedimos por aqueles que estão doentes nos hospitais. Pai, aqueles teus servos que estão nos hospitais trabalhando, Pai. Tem misericórdia, Pai. Abençoa. Supra o Senhor nas suas necessidades. Atenda o Senhor nos seus clamores, no cuidado. Pai, eu sei que todo cuidado se torna inútil se não for a tua presença nos guardando. Mas, Senhor, nós temos nos cuidado. Mas, acima disso, nós pedimos a Ti, guarde-nos, Senhor, dessa doença, guarde-nos, Senhor, desse mal, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. E se por um acaso, ó Deus, alguém que me ouve, alguém que me assiste ou vai assistir, for acometido dessa doença, traga a cura, Senhor, traga a restauração, porque nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, glorificado seja o Teu nome por isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento nas quartas-feiras, porque o Senhor tem nos usado, Pai. Obrigado pela honra desse uso. Obrigado pela honra de sermos instrumentos nas tuas mãos. Eu não tenho nada para oferecer para os irmãos, mas o Senhor, toda quarta-feira, tem nos trazido uma palavra abençoadora, uma palavra que nos leva à tua presença. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Novamente nós te agradecemos, porque o Senhor nos torna justos, capazes de que as nossas intercessões possam ser recebidas no teu altar e que possam ser respondidas. Obrigado por essa palavra. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.